derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Pai querido, nós queremos te louvar pela tua palavra que vai ser pregada, ministrada. Oramos para que o homem não fale de si mesmo, mas que a tua palavra seja lâmpada, clara, límpida, transparente. No meio de tantas falácias e discursos, que o Senhor nos livre desse espírito de engano que perpassa todo o planeta e muitas vezes os púlpitos. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos prepare para aquele grande dia e que estas palavras que nós temos ouvido ao longo desse semestre, estudando este livro, não fique apenas no campo teórico das reflexões, mas elas possam transformar e mudar a nossa vida. Oramos agradecidos, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Você pode sentar. Garanto a todos que eu não vou falar sobre o filme Armagedon. Na verdade, Armagedon é a única menção no livro sagrado, na Bíblia. Esta palavra aparece nessa única passagem do livro do Apocalipse. O capítulo 16, verso 16, é a única vez que a palavra Armagedon aparece. Alguém já disse que uma das técnicas da hermenêutica bíblica, ao estudar as Escrituras Sagradas, é você observar quando essa palavra aparece e em que outras passagens bíblicas essa mesma palavra aparece. Na verdade, Armagedon é uma palavra que em grego significa, nós vamos passar aqui na tela o significado, nós temos aqui, eu não estou conseguindo aqui, ok, não está indo, acho que é você que tem que tocar, não vai. Ah, tá, então ok, então põe a tela, ok, pronto. Armagedon, Armegido, que significa monte de Megido. Até hoje, quando nós vamos a Israel, visitamos Israel, aquela região do Monte de Megido é um local situado aproximadamente a 30 quilômetros de Nazaré. Nazaré está ao norte da terra de Israel e logo 30 quilômetros de caminho indo para Jerusalém, você vai encontrar o Vale do Megido. Próximo a esse vale, nós temos o grande Monte Carmelo, o monte onde Elias desafiou os profetas de Baal. Nesse mesmo vale do Megido, nós vamos buscar em algumas imagens que a gente conseguiu. Nós temos aqui na tela, e eu vou tentar colocar aqui, eu não estou vendo aqui onde é que está, aqui, ó, em vermelho, o Vale do Megido, nós temos aqui essa região. Sabe o que é isso, irmãos? 50 anos, né? Então tem que colocar o óculos, que eu não consigo ver ali. Então eu tenho que colocar aqui. Aqui, ó, o Vale do Megido, não adianta eu colocar aqui, porque só eu estou vendo. Vocês precisam ver aqui. O Vale do Megido, e logo em seguida você percebe aqui a região da Galileia, onde tem Nazaré, aqui é o Nazaré, onde José e Maria habitavam, e Jesus fora criado aqui, e nós temos a distância de 30 quilômetros. É interessante que Vale do Megido também é muito próximo ao Vale de Jezreel. Apesar de estar em inglês, dá para a gente traduzir o Vale de Jezreel, que é um vale imenso também, que está muito próximo ao Vale do Megido. Além disso, nós temos num outro slide, vamos passar aqui, esse próximo, vocês conseguem ver, esse também nos dá uma grande noção
do aspecto geográfico desse espaço, nós temos o Vale de Megido aqui, e vocês estão vendo em inglês Jezreel Valley, o Vale de Jezreel. E um pouquinho aqui, nessa região, nós vamos encontrar o Vale de Josafá. Toda essa região, Megido, Vale de Josafá e o Vale de Jezreel, são campos de batalha, onde na história da Bíblia Sagrada nós vamos encontrar grandes batalhas. Por exemplo, vamos lembrar aqui rapidamente o que aconteceu no Monte Carmelo. Estou buscando aqui o Monte Carmelo, ele fica aqui próximo a essa região. Deixa eu buscar um outro slide, nós vamos encontrar aqui, ó, vocês também conseguem ver nessa região o Vale do Megido, aqui o Vale de Jezreel, um pouquinho para cá, já próximo a Jerusalém, o Vale de Josafá. Muitas pessoas ficam preocupadas com a localização. Veja, por exemplo, nesse outro mapa, nos esclarece também, nós temos aqui o Vale de Josafá, aqui, ok? Vindo para próximo à região do Mar Morto, vocês estão encontrando aqui é Jerusalém, e aqui o Vale do Megido, e nessa região aqui próxima nós temos o Monte Carmelo. Nazaré está aqui, próximo aqui nós temos o Monte Carmelo. E toda essa região que eu estou descendo é o Vale de Jezreel e é o Vale do Megido acima e o Vale de Josafá abaixo. Todas as vezes que vocês avistarem essas passagens na Bíblia, não se esqueçam, foram campos de batalha. E ainda mais temos algumas colocações aqui. A grande batalha do Armagedon, que é citada em Zacarias capítulo 12, verso 11, esse versículo. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon, no vale de Megido. Megido é a palavra para Armagedon. E essa palavra ela vai aparecer também no livro de Juízes. Uma passagem muito interessante, nós vamos... Aqui é um aspecto importante que depois eu volto a falar, mas eu quero chamar a atenção dessas passagens bíblicas sobre Armagedon. Vamos voltar os nossos olhos para Apocalipse capítulo 16. Hoje de manhã o pastor Felipe nos falou sobre as 7 taças da ira de Deus. Quem acompanhou pela internet, ao vivo, deve ter usufruído aí da mensagem. Eu fui bastante edificado e eu espero que você também tenha sido edificado por esta palavra. Quem está chegando hoje pela primeira vez, não fique perdido, né? Nós estamos no capítulo 16, mas nós temos uma sequência de vários ensinamentos do livro do Apocalipse. Mas esse é o grande problema. Se você viajar para Israel, é uma loucura estar em Jerusalém, viajar no Monte Carmelo, subir ao Monte Carmelo, ver aquele monte, aquela planície do Megido, aquele vale de Jezreel, é uma visão fantástica. Mas todas as vezes que a gente vai ali, é impressionante. Os turistas do mundo inteiro frequentam aquela região. Pessoas fazem gravações ao vivo, palestras são dadas ali, aulas. Mas o que mais me chama a atenção, parece que alguns homens, alguns líderes, Deus já deu para eles o roteiro de tudo o que vai acontecer. Ali eles começam a dizer o que vai acontecer naquele vale. E nós podemos estar equivocados. Esse é o grande problema nosso. Nós olhamos para o livro do Apocalipse e nós achamos que esse livro tem um script, um roteiro sequencial. Mas é um grande equívoco. O livro do Apocalipse traz lições espirituais e todas as visões, elas são repetidas e na medida que elas se repetem, cada capítulo de uma repetição de um mesmo fato narrado antes é acrescentado de outros protagonistas, de outras ações que Deus vai trazer, mas é a mesma visão sendo demonstrada pelos selos, pelas trombetas e agora pelos cálices. Nós vamos olhar para o capítulo 19 de Apocalipse, é a batalha do Armagedon. Nós vamos olhar para o capítulo 16, é a batalha do Armagedon. Nós vamos olhar para o capítulo 14, é a batalha do Armagedon. Não tem nada em ordem cronológica. É simplesmente a mesma visão. Nós abrimos o culto hoje aqui com Joel, capítulo 3, é a batalha do Armagedon. Nós lemos Ezequiel 38, 39, é a batalha do Armagedon.
Nós encontramos Apocalipse 20, Gog, Magog, que são personagens que aparecem em Ezequiel, mas eles estão falando da batalha do Armagedon. E esse é o grande problema, porque quando essas passagens estão falando a mesma coisa, é porque Deus quer mostrar algo muito profundo ao nosso coração do ponto de vista espiritual. Alguns acreditam que essa batalha do Armagedon será uma batalha física. E alguns começam a especular que a China, países comunistas, vão se levantar contra países capitalistas. Desde a Guerra Fria que andam dizendo isso. Alguns acreditam que essa batalha será um conjunto de nações que se levantarão contra Cristo. Mas se você observar, as nações não vão brigar contra Cristo diretamente. Mas elas vão se levantar contra Cristo e os seus valores indiretamente, porque elas não veem a Cristo. Elas não contemplam Cristo, mas a guerra do Armagedon remete-nos a uma grande batalha da última hora que eu e você estamos inseridos. E quem está nos assistindo aqui pela ao vivo e na igreja, não é hora de pensar em arrebatamento, porque nós não vamos ser arrebatados. Nós vamos ser protagonistas nesta situação. Pastor, o senhor está dizendo que não existe arrebatamento? Não, existe arrebatamento. Mas o arrebatamento nada tem a ver com um tópico separado da segunda vinda de Cristo, como se fosse uma etapa antes da segunda vinda. O arrebatamento acontece na segunda vinda de Cristo. O arrebatamento nada mais é de que no ato da parúzia, a palavra grega, da vinda de Cristo, a vinda gloriosa, onde todo joelho se dobrará, as nações se lamentarão, o que vai acontecer é que nessa mesma hora, os que morreram em Cristo ressuscitarão. E os que estiverem vivos, nesta hora, nessa altura do campeonato, nesses bastidores de batalha e nesse protagonismo de guerra, os que estiverem vivos, na expectativa da vinda do Cordeiro, terão seus corpos transformados em glorificados e estarão para sempre com o Senhor naquele grande dia. Isso é a parúzia, é a vinda, é o arrebatamento, a Bíblia fala isso. Mas o grande problema nosso, esse é o problema da igreja cristã. Eu conheci uma família de americanos que me ensinou a ler a Bíblia muitos anos atrás. Eles foram ensinados por seus pais dizendo o seguinte: primeiro tem que ler a Bíblia várias vezes, depois eu vou ler livros. Primeiro eu tenho que conhecer a Bíblia. Você hoje pega um jovem de 20 anos na igreja, ele vai para o seminário. Sabe o que vai acontecer no seminário? Os professores vão catequizá-los com doutrinas de homens, com teologia sistemática. E muitos desses alunos nunca leram a Bíblia. Eles nunca tiveram uma visão panorâmica da Bíblia. Eles não sabem o que é ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, toda e sempre. Toda e sempre. Toda e sempre. E esse é o grande problema nos seminários teológicos, porque seminários não formam pastores. Seminários podem preparar pastores intelectualmente, mas quem prepara para o chamado é Deus. Agora, também seminários podem desvirtuar a visão teológica, da teologia bíblica para uma teologia dos homens, de interpretações humanas. E às vezes, quando nós estudamos um tema como esse, nós já estamos pensando na batalha do Armagedon, de uma guerra, eu ia dizer nuclear, de uma guerra, de uma bomba atômica, de uma guerra de nações. Mas eu quero dizer a vocês que a guerra e a batalha do Armagedon é o Salmo de número 8, que nós vamos ler daqui a pouco. Essa batalha, veja o capítulo 13, verso 12. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Por que Eufrates? É um rio muito importante que aparece lá no Jardim do Éden. Esse rio é na região da hoje Bagdá, a cidade que é a capital do Iraque. Tigre e Eufrates pertenciam à antiga Mesopotâmia. O Eufrates aqui é o rio que era a fonte da economia do grande império babilônico.
Nenhuma cidade medieval e dos tempos antigos sobrevivia sem água. Louve a Deus pela Sanasa que chega na sua casa. Você já pensou nessa pandemia, nós, sem água? Você já pensou, então imaginemos na Idade Média, nos tempos bíblicos antigos, cidades que eram cercadas de muralhas sem água. O Eufrates vai se secar. Versículo 12. O grande rio Eufrates, cujas águas secaram. Mas é uma figura de linguagem. É uma figura de linguagem. Cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis. O que é isso? Deus vai colocar a mão no calcanhar de Aquiles das nações. E o calcanhar de Aquiles das nações se chama Bolsa de Valores e Economia. Quebrou Babilônia, tirando a água. O Eufrates é a fonte de riqueza, é a fonte econômica de Babilônia. E o próximo capítulo, 17, é a queda da Babilônia econômica. Depois vem a Babilônia religiosa. Isso é outro capítulo, isso é outro assunto. Mas essa Babilônia econômica, ela vai quebrar. Por favor, não estou lançando praga, nem dizer que os seus negócios vão quebrar. Quem assistiu a palavra de manhã já ouviu que Deus guardará os seus. Haverá uma diferença muito clara entre aqueles que servem a Deus e os que não servem. Não significa que estar numa igreja é aquele que tem o selo do Espírito Santo. Há muita gente dentro das igrejas, mas não tem o selo. Não tem a marca da promessa. Esse é outro problema da igreja brasileira. Ela fica preocupada com a marca da besta. Eu não estou preocupado com a marca da besta. Eu estou preocupado com a marca do Espírito que ela deve estar em minha vida e na sua vida. O selo do Espírito. O selo do Espírito se contrapõe à marca da besta. A besta é um sistema. A besta é um conjunto de sistema de valores que vão diametralmente oposto ao sistema do reino de Deus. O versículo número 12 diz que esse rio se seca. E esse rio estava em Babilônia. Versículo 13, então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, o quê? Marque aí. 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. É interessante que as rãs saem dos 3 espíritos da trindade satânica. Da besta, do falso profeta e do dragão. Essa é a trindade satânica. Daí a explicação, 666. Eu não tenho que sair procurando quem é o 666. Aliás, eu tenho livros na minha casa da década de 80, de 90, 2000, livros de autores que já morreram e disseram quem era besta. E não se cumpriu. Qual era a marca? Na minha época, da marca da besta, na década de 80 e 90, era o código de barras. E as pessoas saíram procurando a marca da besta. Até uma irmã que eu conheci lá em Maceió deixou de andar num carro nos Estados Unidos, porque quando esse carro veio para o Brasil, eu não lembro qual era a marca, lá nos Estados Unidos era The Best, o nome do carro, mas The Best é o superlativo de good. Good, the best e better than, melhor que. Mas acontece que, e ela disse, pastor, e ela, eu ouvi, né, com muito carinho, porque a gente tem que respeitar as pessoas. Ela disse, pastor, eu não entrei no carro porque aquele carro é a besta. Aí eu falei, irmã, a irmã sabe o que é the best? Não, é superlativo, de bom. E quando veio para o Brasil, esse carro foi colocado a besta. E as pessoas, algumas ali diziam, não, é a besta, bobagem. Porque para o reino de Deus, o mais importante não é o que vem do lado de fora, é o que sai de dentro do meu coração. Aqui está mais uma distração de Satanás para a igreja. Procurar a besta, identificar quem é o falso profeta, identificar quem é o dragão. O dragão a gente sabe quem é. A besta, que é o anticristo, não é nossa preocupação. Se você ler Daniel,
ele ficou impressionado com os 4 animais que ele viu. O primeiro animal era o Império da Babilônia. O segundo animal era o Império Medo-Persa, de Alexandre o Grande. Do Império Medo-Persa que Alexandre o Grande destruiu. O terceiro império era o Império Grego, macedônico, que foi formado por Alexandre. Mas Daniel ficou surpreso ao avistar o último animal. Era um monstro. Era uma figura para apontar de um sistema onde esta sociedade que nós vivemos será seduzida pelo espírito de engano e de mentira. Nós vivemos numa sociedade que fake news é fichinha. Nós vivemos numa sociedade totalmente distraída. Nós vivemos numa sociedade onde o que vale, inclusive nas igrejas, é o espetáculo. Tem que ter instrumentos estridentes, tem que ter luzes. Já essas aqui já me incomodam, a gente colocou para filmagem. Mas às vezes as pessoas têm que ter luzes, show, câmera, movimento, dança, espetáculo. E quando você espreme certos cultos, não há conteúdo. Até os púlpitos hoje, o que rende muito é pregação de autoajuda, motivação. Hoje tem até pastores que deixaram de pregar para fazer coach. São técnicos de motivação. Eu não sou errado, não estou contra alguma mensagem de vez em quando motivacional, de vez em quando. A palavra de Deus já nos motiva. Ela diz várias vezes, não temas, eu sou contigo, eu te fortaleço, eu te tomo pela minha destra. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Eu te tomo pela minha destra e te digo, tu és meu, não temas, eu sou contigo. A palavra nos motiva. A alegria do Senhor não está em música, em movimento, está na palavra, está na base, na solidez de entender que esse livro de Apocalipse é o fechamento do propósito de Deus e é um livro maravilhoso que nos mostra para uma grande batalha que acontecerá nos últimos dias. Armagedon é o palco da batalha. Pode ser que não ocorra nada de batalha do Armagedon, como muitos estão pensando. Você chega no Vale do Meguido, no Monte Carmelo, onde Elias desafiou os profetas de Baal. Você vai até hoje, é um campo belíssimo. Napoleão Bonaparte visitou aquele lugar. Ele disse nos livros de história que não existe um campo tão fascinante de batalha como o Vale do Meguido. Napoleão conquistou países da Europa, na verdade ele invadiu nossa terra irmã, Portugal, que a família de Dom João VI teve que vir para o Brasil, expulso, e a Inglaterra ladeando, trazendo Portugal para cá, a família real. Invadiu vários países e chegou à terra do Oriente Médio, chegou à Terra Santa, ele ficou encantado de ver o Vale do Meguido. E o que me dá tristeza é tantas caravanas que vão a Israel. E as pessoas começam a filmar. Hoje mesmo eu estava revendo alguns vídeos do YouTube de alguns desses pregadores. E aqui não é nenhuma palavra contra. Eu respeito as correntes de cada um. Mas mostrando, vai acontecer assim, vai ser assim. E aí vem os Estados Unidos que vai contra a China, isso e aquilo. E eu falei, meu Deus, até já entrou Guerra Fria. E quando nós começamos a observar isso, esse roteiro, eu confesso que eu não vi na Bíblia. A batalha é muito mais severa. A batalha é muito mais cruenta. Enquanto você está aí sentado, batalhas estão acontecendo na sua mente. Batalhas estão acontecendo na sua família. Batalhas estão acontecendo no seu casamento. Batalhas estão acontecendo dentro do seu coração para que o que você está professando hoje, amanhã você anule de profissão e faça uma outra confissão durante a semana, contrária do que você confessou hoje à noite aqui, e eu também. É uma batalha de valores. O autor de Hebreus diz que a nossa luta contra a carne, contra o pecado que tenazmente nos assedia. O autor de Hebreus diz no capítulo 12 que além do pecado que tenazmente nos assedia, nós temos o peso e os fardos
que esse mundo nos impõe para nós carregarmos um saco de pedras durante a semana. As pessoas estão carregadas. A sociedade que nós vivemos é uma sociedade workaholic, viciada em trabalho. Ninguém tem mais tempo para Deus. A sociedade de hoje, uma boa parte da cristandade está vivendo opressa. Essa pandemia que o mundo inteiro está enfrentando é apenas um prelúdio de uma sociedade que vai ser tomada pelo pânico, terrorismo e desespero da mídia, de setores da imprensa e de governantes, para paralisar a igreja. E essa é uma grande batalha. O medo nos paralisa. Vocês viram que eu mostrei para vocês o Vale de Josafá? Vamos lembrar o que aconteceu no Vale de Josafá? Todo mundo aqui conhece 2 Crônicas 20. 2 Crônicas 20, 3 nações se levantaram contra o rei de Judá, Josafá. E a Bíblia diz, não tinha Rivotril e Lexotan naquela época, nem Ancilive. A Bíblia diz que Josafá teve medo. A Bíblia diz que Josafá tremeu 3 nações para destruir o povo de Judá e a cidade de Jerusalém. Mas vocês sabem da história. Ele começou a orar e de repente uma profetisa se levanta e diz: Deus manda dizer, vossa majestade, que vocês devem começar a louvar. Louvem, 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 que o Senhor dará vitória em meio a toda essa batalha. E eles louvaram, e a Bíblia diz que o som dos louvores que eles cantavam chegou ao arraial dos inimigos, e eles se confundiram, se degladiaram, destruíram entre si mesmo um ao outro, e Deus deu a vitória a Josafá. E esse vale foi conhecido como Vale de Josafá. Foi nesse mesmo vale, ali próximo ao vale do Meguido, ali no Monte Carmelo, que Elias desafiou os profetas mentirosos de engano, os profetas que recebiam aplausos dos reis, levados pelo engodo do ocultismo, das práticas abomináveis a Deus, mostrando para nós nos dias de hoje que o Monte Carmelo, próximo ao vale do Meguido, é também o lugar do espírito de engano que está dentro da igreja e na cristandade e nas nações. Essa trindade satânica tem 3 espíritos de engano. Versículo 14. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. Eles se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Pode marcar aí o dia com D maiúsculo. Não é dia de 24 horas, é o dia em que o Senhor virá. É o dia da parúzia. É o dia da vinda gloriosa. É o dia que os profetas do Velho Testamento disseram, porque o dia do Senhor vem. É o dia em que Deus vai trazer o juízo sobre a terra, porque o cálice da paciência máxima de Deus transbordou. É o dia em que Deus fará uma diferença na terra entre os que servem e os que não servem. Armagedon é um verdadeiro apartheid. Armagedon é uma verdadeira batalha cruenta. Só Deus sabe o que acontece nos bastidores da minha vida e da sua vida e da cristandade na terra durante a semana. Nós temos sido bombardeados de todas as formas. O pânico, a depressão, o medo e até suicídio têm chegado a famílias pastorais. Jovens e adolescentes dominados por um espírito de depressão. Uma sociedade cada vez mais degradante, decadente em seus valores. E uma igreja muito mais moldada no Deus deste século do que moldada no caráter e na semelhança de seu Senhor, que é Cristo. E é nesse mesmo capítulo, verso 16, que diz: então eles se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Vejamos, por exemplo, aqui na tela, essa grande batalha. Essa é a minha preocupação. Observe na tela. Tudo que está aí, pode ser que não seja nada disso.
Talvez a única coisa que eu concordaria é que nós teremos aqui a segunda vinda de Cristo. Nós teremos um grande final de peleja, mas talvez todos esses pontos cronológicos aqui, é citado Petra, Bosra, eu não vou entrar nesses detalhes, porque isso aqui está em Ezequiel, mas os teólogos, alguns da corrente dispensacionalista, que crê que a igreja será arrebatada 7 anos antes, eles são adeptos dessa corrente. Eles entendem que acontecerá de fato uma guerra física nesse lugar. Pode ser que não. Porque a batalha que Deus vai nos mostrar agora no livro sagrado, das passagens bíblicas que nos remetem ao Vale do Meguido, vocês vão perceber, tem muito a ver com as batalhas da minha vida e da sua vida. Vamos, por curiosidade, encontrar um momento de muita crise na história de Israel em um dos livros que é marcado por crise. É o livro de Juízes. Abra sua Bíblia no capítulo 5 do livro de Juízes, ia falar evangelho, do livro de Juízes. Capítulo 5. É o cântico de Débora. Essa mulher, eu acho que ela era nordestina. Ou portuguesa. Porque dizem que em Portugal as mulheres são poderosas. Tem um bairro aqui em São Paulo, na capital, que as mulheres, elas são... Ali é o bairro, só tem nome de rua de mulher. O nome da rua é só de mulher. Rua Veridiana, é lá em Santa Cecília. E eu andando ali pela região, quando eu estudava no Mackenzie, estou vendo ali o Renan, que estudou em São Paulo, no Mackenzie, eu lembro que ali em São Paulo, conhecendo o pessoal dali da região, eles diziam, aqui é só nome de mulher, é tudo portuguesa, de Portugal. Você não sabia não que elas são guerreiras? Que são elas que tomam conta e são donas, não só da casa, mas da vida? Eu falei, não sabia não. Mas, na verdade, Débora era uma juíza. Ela se levantou numa época de crise. E a batalha, sabe aonde foi a batalha? No Vale do Meguido. O grande exército inimigo que oprimia Israel. Veja o capítulo 4, antes de lermos o 5. Diz o versículo 3, que por 20 anos, os filhos de Israel clamavam, e Jabim tinha 900 carros de ferro. Por 20 anos oprimia, 4 verso 3, duramente os filhos de Israel, pode marcar aí, opressão. Nós estamos vivendo isso, uma verdadeira opressão. Por favor, coloca aqui na tela para que eu possa voltar, por gentileza. Não era o versículo, era o slide, ok. Então veja, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. E Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora. O livro de Juízes é isso. Aqui é uma sociedade patriarcal. Aqui é uma sociedade patriarcal. E quem deveria governar? Os homens. E quando os homens se calam, as mulheres se levantam. Porque Deus, como dizia um cantor, não é masculino nem feminino, mas ele precisa de alguém que se coloque à disposição. E como os homens não se levantaram, e esse é um grande problema, os homens não têm se levantado. A sociedade de hoje é uma sociedade em que, com muito respeito às mulheres, e que bom que as mulheres trabalham e ajudam no orçamento de suas casas, mas muitos homens hoje não se posicionam. Não são sacerdotes do lar. Eles não tomam as rédeas da sua casa. E eu não quero mudar de assunto, mas quando nós olhamos para esse elemento, esse é um dos pontos que faz com que muitas famílias não tenham referência de marido e de mulher para os filhos. E esta sociedade, marcada por valores que estão sendo cada vez mais diluídos, e nós estamos perdendo os valores sólidos, está levantando crianças e jovens e adolescentes que não querem casamento. Porque não tem referência. Porque os maridos assumem os papéis das mulheres, as mulheres assumem o papel dos homens.
E se torna uma geração frágil. E dentro de uma família, nós precisamos dos dois. E apesar do nosso ordenamento jurídico brasileiro e das nações da terra alterarem as leis, Malaquias diz: eu, o Senhor, eu não mudo. Vocês podem mudar. Machado de Assis dizia que os homens que fazem as leis, elas são tão tronchas quanto eles. Quem falou foi Machado de Assis. E os homens mudam as leis. Os homens mudam os tempos, mas Deus continua dizendo: eu não mudo. E a batalha do Armagedon vai nos levar para esse ápice de uma geração totalmente desprovida de valores. Aqui é uma crise. Livro de Juízes é crise em todos os sentidos. É só você ler o livro de Juízes, tem várias expressões que se repetem. Uma delas é essa: e cada um fazia o que queria. Porque não havia rei. Eles estão na terra, eles estão nos 12 territórios tribais, a tribo de Azé, a tribo de Gade, a tribo de Benjamim, mas não havia um líder. A pandemia está mostrando a ausência de liderança no mundo inteiro, no quilate lá do Winston Churchill, da Inglaterra. De tomar as rédeas e dizer: nós precisamos fazer alguma coisa pela Europa e barrar esse nazismo e esse fascismo. No quilate de Margaret Thatcher, a dama de ferro. Falta liderança de pulso, inclusive nas casas, nas igrejas, nas empresas, no dia a dia. É uma crise. E os desdobramentos virão. E essa batalha, um preço vai ser pago. As consequências virão. Versículo 3 diz: muita opressão. E é interessante que ela não queria ir sozinha. Ela mandou chamar Baraque. Verso 6, acompanhe. Filho de Abinoão, de Quedes de Naftali. E porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai, leva a gente ao monte Tabor, toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali, dos filhos de Zebulon. Pode marcar aí, Zebulon e Naftali. Essas duas cidades não são cidades, são tribos. A Bíblia tem cada mistério. Naftali e Zebulon é a região da Galileia dos gentios. Quando você lê Mateus 4, trazendo a profecia de Isaías, ele diz: Galileia, a terra de Zebulon, terra de Naftali, a Galileia dos gentios, o povo que andava em trevas viu uma resplandecente luz. No meio de toda essa crise que nós estamos vivendo, não fique esperando as estrelas das igrejas. Só tem uma estrela, que é Cristo. E Deus vai usar as pessoas que estarão disponíveis nos tempos de crise, na última hora. Você está iludido, decepcionado com o pastor, porque você alimentou um pastor estrela. Cantores estrelas. Você precisa tirar todo esse encantamento de Hollywood da sua cabeça e da minha cabeça também, porque não tem estrela, não existe super-homem, mulher maravilha. Deus está procurando homens disponíveis e mulheres para o reino dele. E aqui é apenas o lugar de instrução. O campo é lá fora para ganhar almas. Aqui não é o lugar do espetáculo, aqui é o lugar do treinamento, da capacitação. A uns Deus deu para pastores, mestres, apóstolos, evangelistas, para capacitar os santos. Efésios 4. Sabe quem vai fazer a obra? Não são esses ministérios, para que os santos, quem é santo aqui, levante a mão. Os santos realizem a obra do ministério. E aqui é uma crise. Essa mulher se levanta porque os homens não se levantaram. Você vai dizer: pastor, mas não é batalha do Armagedon? Deixa eu logo mostrar onde é que está Armagedon. Vamos para o capítulo 5, verso 19, que alguns estão achando que eu estou esquizofrênico. Não, veja o verso 18. Vamos ver o que eu falei. Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte. Olha. Acharam aí? 5,18. Zebulon é o povo que expôs a sua vida à morte. Significa, é aquele que entendeu que o evangelho é ser fiel a Cristo até a morte. Mesmo que enfrentemos a morte.
Interessante que aqui não diz que é a tribo de Judá, a tribo de Efraim, a tribo de Manassés. É lá de Zebulon, lá de Naftali, a Galileia dos gentios. É aquele povinho. Ah, é povinho? É porque você não leu Sofonias. Sofonias 3 diz assim: vem dias em que eu deixarei na terra um povo humilde e que confia no Senhor. Não é um povo estrela. Não é uma igreja que tem que para entrar na igreja tem que ter muitas roupas bonitas, elegantes, cheirosas, mas não tem tato. Não tem disponibilidade. Você entra em certas igrejas, e aqui eu sei que tem muitas igrejas boas em Campinas, mas nós precisamos quebrar isso a começar de nós. Nós não somos nada, irmãos. Uma das marcas de identidade de um cristão é o amor. Eu posso ser um pregador, você pode pregar muito bem, mas as pessoas não estão interessadas. Alguém uma vez me disse que bom que o senhor, além de pregador, é pastor, porque alguns são pregadores, mas não são pastores. Nós não vamos ser conhecidos porque conhecemos a Bíblia. A obra precisa ser feita por mim e por você. E o Vale do Meguido é um campo de batalha. A batalha está aí. Deus está chamando pessoas para a seara. Veja o verso 19. Vieram reis, pelejaram os reis de Canaã. Pode marcar aí reis, porque vocês vão ver no Salmo 8, em Tanak. E aonde foi essa batalha de Débora? Junto às águas de onde? De Meguido. Foi aí a batalha. A batalha do Meguido aconteceu com Jael, outra mulher que vai aparecer. Não sei se ela é paraibana, mas foi ela que pegou uma faca e meteu na testa do rei Císara, do general Císara, do inimigo, e cravou, e ele morreu. E quem deveria ter metido aquela faca era um homem, mas não tinha homem. Tinha moleque. Tinha menino. E foram duas mulheres. E Deus ainda disse: a glória não será tua, Baraque. Deus dará uma mulher. Porque você foi mais covarde e medroso. E o que eu temo hoje é que uma boa parte da cristandade seja tomada pelo medo. Se você enfrentou depressão, eu quero te dizer parabéns. Você está qualificada para se levantar nestes dias para dizer para as pessoas: eu passei, eu me levantei, eu estou curada, o Senhor me levantou, estou vivo, vamos caminhar juntos, porque o Senhor está voltando. Agora vamos ver o que aconteceu. A história é um pouco longa, mas no capítulo 4 diz que ela chamou Baraque, mandou ela chamar Baraque. E ele diz no verso 7, farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Císara, o comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque, só se fores comigo. Imagina, o homem diz, só se você for comigo. Que medroso, hein? Esse está mais para Acabe do que para Davi. Eu irei, porém, se não fores comigo, não irei. E ela respondeu, certamente eu irei contigo, porém não será a tua honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císara. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. E então Baraque convocou quem? Vamos ler? Zebulon, Naftali, e com eles subiram. Olhe a batalha. Olha quantos mil homens. 10.000 homens. Verso 10. E diz a Bíblia que eles anunciaram a Císara que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor. E esse monte aí é muito interessante, porque você hoje vai no Monte Carmelo, você vai no Vale do Meguido e você avista de longe o Monte Tabor. E diz o versículo 13 que Císara convocou todos os seus carros. Olha quantos carros de ferro ele tinha. 900 carros de ferro. E nos dias de hoje, quantas nações se acham poderosas e fortes?
E em plena pandemia, essas grandes nações estão acuadas, amedrontadas por um vírus. Imaginemos quando Deus começar a jogar as taças da ira dele, o quanto estas nações serão derrotadas espiritualmente no campo do vale do Meguido. Aqui foi uma grande batalha. Israel poderia ser dizimado e eles perderem a monarquia através de Davi. Versículo 15 diz que não foi ela que destruiu Císara, foi o Senhor. Verso 15, e o Senhor derrotou a quem? A Císara e a todos os seus carros e a todo o seu exército, a fio de espada, diante de Baraque, e Císara saltou do carro e fugiu a pé. Ele achou que fugiu. Quando chegou no verso 17 ao 24, eu vou avançar por conta da hora, Jael, outra mulher, matou a Císara. Ele chegou lá para se esconder na casa dessa mulher, versículo 18, saindo Jael ao encontro, disse-lhe, entra, Senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. E ele pediu um copo d'água, e ela abriu um odre de leite, e deu-lhe de beber, e o cobriu. Preparou ele para a morte. E ele lhe disse mais, põe-te à porta da tenda, e há de ser que se vier alguém te perguntar, há aqui alguém? Responde não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda, lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, acho que é fronte, né? De sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono. Já acordou na eternidade. Do outro lado. E muito exausto, e assim morreu. E eis que perseguindo Baraque a Císara, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse, vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Císara, quando ele chegou, já era tarde. Duas mulheres já haviam dado a vitória no vale do Meguido a Israel, porque em tempo de batalha como esta, Deus precisa de soldados que se disponibilizem para a obra dele. É tempo de guerra, irmãos. É tempo de batalha. É preciso acelerar o passo, a velocidade. 2 de Pedro, capítulo 3, diz, nós estudamos hoje na escola bíblica, apressando a vinda do Senhor. Como é que se apressa a vinda do Senhor? Levantando obreiros que se disponibilizam para a seara. O capítulo 5 é o cântico de Débora. E aqui você tem algumas pistas preciosas desse capítulo sobre o vale do Meguido. Eles cantaram. E diz o versículo 2, aqui está a diferença. Desde que os chefes se puseram à frente de Israel. E leia o versículo 2. E o povo está muito fraco. E o povo... Agora que eu me lembrei que as máscaras não deixam a gente ouvir. Perdoe-me. Um dia a gente vai se libertar dessas máscaras. Voluntariamente. Marca na sua Bíblia. Deus está buscando pessoas voluntárias, disponíveis. Salmo 110 diz que naquele dia o Senhor, o povo de Deus se apresentará voluntariamente a Deus. Verso 3, eu ouvi reis, dai ouvidos príncipes, e eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Versículo 7, ficaram desertas as aldeias em Israel. Repousaram até que eu, Débora, me levantei, e eu levantei-me por mãe em Israel. E é essa a missão da igreja. A igreja precisa se levantar, você precisa se levantar em prol da sua família, em prol da sua casa, dos seus filhos, dos seus netos. Deus conta com você. Para de falar mal da sua nora, do seu genro. Conquiste essa pessoa para Cristo através do silêncio. Ah, mas já bateu na minha face, dê a outra face. Ah, eu estou cansado de andar uma milha com essa minha nora. Ande mais uma milha. Se disponha voluntariamente. O reino de Deus é tomado à força.
E diz o versículo 9, meu coração se inclina. Verso 8, escolheram-se deuses novos, eles. E vamos ler juntos, e então a guerra, vamos? A guerra estava às... Agora imagina, a guerra está às portas. Parece a realidade de uma boa parte da igreja. Mas não se via nem escudo e nem lança. Que soldado é esse? A igreja precisa entender que ela está assentada com Cristo nas regiões celestiais. A igreja precisa entender que ela tem armas. Nós estamos calçados com o evangelho da paz. Nós estamos revestidos da couraça da justiça. Nós estamos cingidos com o cinto da verdade, que é a palavra. Nós temos o escudo da fé, a arma de defesa. Nós temos a palavra do Espírito, que é a arma de ataque. Nós temos o capacete da salvação, é uma alegoria para mostrar a ferramenta e a capacidade que este exército tem para enfrentar essa batalha da última hora. Meu coração se inclina para os comandantes que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Verso 12, Deus fala uma palavra forte, desperta Débora, e talvez é a palavra de Deus hoje à noite para essa batalha de Armagedon que está à nossa frente. Desperta, igreja, desperta tu que dormes, desperta que Cristo te iluminará e te resplandecerá. Levanta-te, Baraque, verso 12, e leva presos os que te prenderam. Então desceu o restante dos nobres e o povo do Senhor em meu auxílio contra os poderosos. E ela traz aqui no seu cântico a menção daquelas duas tribos, Zebulon e Naftali. Zebulon é o povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram os reis de Canaã em Taanaque, junto aonde? Junto às águas de Meguido. Essa é a primeira vez que o texto de Meguido se refere a um lugar de batalha. Ele tinha aparecido em Josué, é um nome de uma cidade. Mas aqui é um local de muita batalha. Alguns pontos importantes de algumas passagens como essa, segundo Crônicas 35, 22, vamos abrir. A palavra de Deus nos diz que é nesse lugar também, chamado de Vale do Meguido, onde aconteceu a morte de um rei. Um rei que trouxe um grande avivamento para Israel, a nação de Judá, Josias. Porém, Josias não tornou atrás, antes se disfarçou para pelejar contra ele. E não dando ouvidos às palavras que Neco lhe falara da parte de Deus. Neco era o imperador do Egito, Faraó do Egito. Na verdade, Josias errou muito. Ele não deveria ter ido para essa batalha. Estou tentando abrir aqui na minha Bíblia, segundo Crônicas 35. Estou em primeiro. Você pode aprofundar essas discussões em casa. Há muito tempo para a gente tratar todas essas questões. Verso 20, depois de tudo isto, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias saiu de encontro a ele. Então Neco lhe mandou mensageiros dizendo, que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse. Cuida-te, não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. E diz o verso 22, que Josias não tornou atrás, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não dando ouvidos às palavras que Neco lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar aonde? Aonde? E esse é um grande problema da igreja contemporânea. Parece que nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Porque Deus fala através até de um ímpio. Deus fala através até de homens que não conhecem a Ele. Deus pode mandar hoje uma palavra para você através de um psicólogo, de um médico. Através de um professor que é ateu. Deus pode falar com você.
E aqui também, nesse mesmo local, muito próximo, ali no vale de Josafá, Josafá fez aliança com Acabe, esposo de Jezabel. O profeta Micaías se levantou e disse: o senhor não deve ir para essa guerra. Ele foi, mas os outros profetas disseram: vai, que você vai ter vitória. E ele anuiu a palavra dos outros profetas. Então vamos lembrar o que aconteceu em Apocalipse, igreja? Ou vocês esqueceram do capítulo 16? Vai sair de quê? Lá da trindade satânica. 3 espíritos imundos, de engano. Para seduzir quem? As nações. Para enganar quem? A igreja. E o espírito de engano está liberado. E não adianta dizer que está amarrado, porque ele está liberado. E a palavra de Deus diz que como os homens não têm dado crédito à palavra da verdade, e uma boa parte da igreja, meus queridos, não quer ouvir a Bíblia, não. Elas querem ouvir testemunhos. Uma boa parte da igreja, elas querem ouvir celebração. Eu já fui para congressos de aniversário de igreja, 2 horas de culto, 1h40, só música, celebração e louvor. Passaram para o pregador. E o pregador pegou o microfone e disse: bem, como o tempo já terminou, eu vou dar a bênção apostólica. No aniversário da igreja. Porque as pessoas não querem palavra. Aliás, esse é o problema da sociedade brasileira. Nós não queremos pensar. Estamos aí num período político. As pessoas não pensam, elas não sabem olhar quem é o candidato, a vida, a trajetória, o que fez. E o que vale nas propagandas é a música. Se tiver uma musiquinha boa de publicidade e marketing, essa música é boa, vou votar nesse candidato. Nós temos que pensar. Nós temos que refletir sobre as coisas. Púlpito é o lugar da mensagem para a gente refletir. Púlpito é o lugar da reflexão a partir das Escrituras Sagradas. Armagedon não é um palco para eu pensar que Estados Unidos, China, Japão, Canadá, Coreia do Norte estarão ali naquela região. Não, não é. O capítulo 35, 22, diz que Josias morreu ali. Olha o verso 23. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias, e então disse o rei a seus servos: tirai-me daqui, porque eu estou gravemente ferido. Seria bom que ele tivesse dado ouvidos a não ter ido para aquela guerra. E muita gente está frustrada nas igrejas, porque disse que foi Deus que falou, quando na verdade Deus não falou nada. E muita gente está sendo enganada pelos púlpitos que mercadejam a fé, mercadejam a palavra, no culto de self-service, e essas pessoas decepcionam-se, mas elas também gostam desse tipo de culto. E quando a decepção vem, diz que a culpa é só a liderança, mas também só existe liderança corrupta porque existe auditório que alimenta numa verdadeira retroalimentação. E o profeta Oséias foi mais incisivo. Tal é o sacerdote, tal é o povo, tal é o povo, tal é o sacerdote. E esse é o engano que tem vindo sobre a igreja. Outra passagem sobre Armagedon, vamos abrir, Zacarias capítulo 12, verso 11. E nós chegamos no Salmo 8 daqui a pouco. Zacarias capítulo 12, verso 11. É sobre a vinda de Cristo. E naquele dia será grande o pranto em Jerusalém. Será o pranto de Hadad e Rimon no vale. Aonde é esse pranto? No vale de Meguido. Esse é o vale que vai acontecer a vinda gloriosa de Cristo, mostrando essa vinda maravilhosa dele. Mas é nessa hora que as nações serão pisadas no lagar. As nações vão chorar. Armagedon não é só Apocalipse 16, é o capítulo 19. Vamos para lá? Apocalipse 19. E no capítulo 19 nós temos uma cena da vinda gloriosa do Armagedon, da vinda de Cristo nessa batalha do Armagedon, no verso número 11.
Ele vem como vencedor, ele venceu a besta, ele venceu o dragão, ele venceu o falso profeta, ele derrotará a Babilônia, ele derrotará a falsa Babilônia, a falsa cristandade que se diz Babilônia, que domina, que governa. Os irmãos leram o que uma autoridade máxima da cristandade, que está centrada em Roma, fez esta semana? E disse esta semana? Os irmãos ouviram assistir os jornais ou ficaram só no Instagram? Os irmãos ouviram que o sacerdote, que é chamado sumo pontífice, disse em cadeia internacional? Eu não vou falar porque está ao vivo, para que eu não seja preso, porque hoje, só falar a palavra China, o YouTube me bloqueia. E nós precisamos entender que essa batalha está aí. É um chefe de uma cristandade apóstata. É aplaudido pelos homens. É recebido e os homens se dobram e se curvam, porque desconhecem as Escrituras Sagradas. E se os ordenamentos jurídicos das nações já legitimaram, agora a cristandade, em nome de um chefe, legitimou. E é essa sociedade que receberá o juízo de Deus em breve. Porque Deus dirá, eu não mudo, vocês mudam, mas eu não mudo. Eu sou o mesmo. Esse sistema vai cair, irmãos. Essa Babilônia vai cair. E as nações vão chorar. Por que o vale de Meguido, de Zacarias 12:11, diz que eles vão chorar? Porque na hora que o Senhor Jesus voltar, as nações vão dizer o grito de Babilônia, em menos de uma hora, aquela cidade caiu e nós investimos a nossa vida, tudo neste sistema. Se essa pandemia, nesse prelúdio, mostrou que empresas quebraram, nações inteiras pararam, eu faço a pergunta, quando Deus permitir o desligamento do disjuntor da internet no planeta? Porque a pandemia a gente ficou com a internet, pelo menos quem tinha dinheiro ficou com a internet. Mas apenas um meteorito pequenininho que caiu na Rússia há 7 anos atrás, quebrou vidros da cidade inteira, pessoas perderam a audição e eles ficaram 1 mês sem internet. Imagina quando o disjuntor do Iavé, o Criador, desligar. As nações entrarão em desespero. E é esse ápice do Armagedon que muitos chorarão no vale do Meguido, porque, como dizia o ditado popular, agora é tarde e Inês é morta, porque o Messias já voltou, e aqueles que creram nele receberão com alegria, expectativa e o louvarão, mas os que não deram crédito, mas deram crédito à mentira, ao engodo e ao engano, baterão no peito, se lamentarão, e Zacarias chega a dizer que eles chorarão como uma mãe chora pela perda do seu primogênito. Imagine você e eu, você que é jovem, já estou pensando aqui nos meus jovens, meu Deus, eles estão dizendo, pastor, eu quero casar, eu quero ter filhos. Fique tranquilo, continue, case, tenha filhos e faça o propósito de Deus na sua vida. Posso ouvir um amém? Agora entenda que você deve viver uma vida, e eu também, pautada na perspectiva da eternidade. Você quer casar para ser feliz? Isso aí é hedonismo. É só estudar o grande profeta, filósofo da Grécia, Epicuro, que dizia que nós temos que ter prazer. Vamos viver a vida. Depois os romanos vêm, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Vamos viver a vida. A sociedade quer isso. E é em nome desse prazer que tem artistas aí que já estão no 20º casamento. Eu fico pensando como é que faz um juramento dizendo na saúde, na doença, até que a morte nos separe. Já está no 20º. Mas eu quero casar para ser feliz. É o que nós ouvimos. É uma sociedade sem valores, limites. Ela quer quebrar os limites. E o Apocalipse 19 diz, no capítulo 19, ela diz aqui, vejamos aí no versículo 12, que os seus olhos são chama de fogo, ele tem diademas, mostrando o governo,
está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama Verbo de Deus, seguiam nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, e eles estão vestidos de vestiduras de linho finíssimo. E essas vestes são as vestes da noiva de Cristo Jesus. Estaremos com ele, mas da sua boca vai sair uma espada para ferir quem? As nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente, leiam, pisará o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. E o versículo 17, numa figura de linguagem, será uma mortandade tão grande em detrimento das taças que o pastor Felipe falou hoje, que essa mortandade tão grande, numa metáfora, o anjo diz, aves de rapina vêm e comam as carnes dos reis, dos poderosos e dos governantes. E ainda diz, como disse o pastor Felipe, eu vou me apropriar da palavra dele, que Deus é um pouco sarcástico no sentido de, não no ponto de vista maligno, mas no sentido, foi isso que vocês plantaram? É isso que vocês vão colher. E a Bíblia diz, esta será uma grande ceia, mas não é a ceia do capítulo 19, versos 7 e 8, que é a ceia da igreja. Aqui é a ceia da noiva do Cordeiro. Mas no capítulo 19, verso 17, diz que as aves que voam pelo meio do céu ouviram, vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais o quê? Vamos ler. Carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes, e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo. A luta não é contra a igreja. A luta é contra aquele que está montado no cavalo, que é Cristo, que vai descer. Alguém acha que as nações da terra são ignorantes de se levantarem contra Cristo? Não. Mas a forma que as nações encontrarão para dizer não a Deus é contra a igreja que prega Cristo, porque Cristo e a igreja são um só corpo, e a igreja prega a pessoa de Cristo, o evangelho de Cristo, os valores do reino de Deus, e as nações levantar-se-ão nos últimos dias contra a igreja de Deus. O Bolsonaro esteve na ONU e os setores de imprensa do Brasil disseram que ele foi um louco ter dito que no Brasil tem cristofobia. Só se você for um ET para não enxergar isso. Porque eu vejo isso no meu Instagram. Eu tenho seguidores que não são cristãos, e quando eu fico lá postando só coisas do Evangelho, que às vezes eu posto imagem, foto minha da família, mas, e fora disso, ou mensagens bíblicas. Aí tem alguns que não suportam, aí eu digo, vai sair um monte de gente do meu Instagram. Quando eu vou no outro dia, saiu. Eu digo, vai saindo. A faxina Deus está fazendo. Por quê? Porque incomoda. Diga Deus te abençoe amanhã no seu trabalho. Ninguém vai ficar incomodado. Agora diga assim, Jesus te abençoe. Vai ficar incomodado. Primeira pergunta, você é crente? Porque o nome de Jesus incomoda as trevas. E eu finalizo com uma das palavras mais lindas que desde a minha conversão eu me apaixonei por esse salmo. Quem esteve congregando conosco no antigo santuário deve ter lido o que estava no mapa mundi que eu coloquei. Eu estou orando para saber que mapa eu quero colocar aqui. Eu sou apaixonado por mapa. Mapa das nações. Porque a igreja tem que olhar para as nações e ver que Deus ama as nações e quer fazer uma grande colheita de almas. Mas é nesse Salmo 2, verso 8, eu falei o Salmo 8, mas é o Salmo 2, tá? Eu troquei o Salmo. Salmo 2, verso 8, que diz, pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra
por tua possessão. É como se Cristo estivesse pedindo a Deus e Deus dizendo para Jesus: pede-me, eu te darei. Pede-me, eu te darei. Só que esse versículo está muito isolado. Mas do versículo 1 até o verso 7 é a batalha do Armagedon. Vamos ler o capítulo 2 de Salmos. E assim como no capítulo 19, as nações se levantarão contra o povo de Deus. Quem estava de manhã ouviu quando o pastor também falou que as nações derramaram sangue dos justos. É só olhar a história dos judeus. E Deus disse: eu vou dar sangue nos rios e nos oceanos, porque vocês derramaram sangue dos meus justos ao longo da história. Deus vai se vingar contra as nações. Quem está pedindo a Deus justiça? Em várias áreas. Pode crer, a justiça virá. Deus não é só amor, Ele é juiz. Mas eu quero desafiar a você guardar esse texto do Salmo 2 e nunca esquecer essa passagem tão importante. Aqui você tem a segunda vinda de Cristo. E veja, qual é o título do seu salmo? O reinado? Então, já está muito claro. Só no título você já tem a profecia de que é o reinado dele e ungido com U maiúsculo. Veja como é que começa. Por que se enfurece os gentios? Quem são os gentios? Os povos. E os povos imaginam coisas vãs. E o que é que esses povos vão fazer, Ricardo? Os reis da terra se levantam. E os príncipes conspiram contra o Senhor. Você acha que as nações vão lutar contra Deus? Não, mas eles vão lutar contra a igreja. Eles vão lutar contra os judeus. Eles vão lutar contra os valores do povo de Deus. E essa guerra de batalha de valores é simplesmente Armagedon. É lá que nós vamos ficar no palco da batalha. E precisamos fazer escolhas. E Joel, capítulo 2, diz: eu vi multidões no vale da decisão. A decisão é sua. Tem uma música do Padre Zezinho que diz: a decisão é sua. E o capítulo 2 diz no verso 2 também: contra o Senhor e contra o seu ungido. E as nações dizem: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Vamos ler juntos. 4. Ri-se aquele que habita nos céus. Aleluia. Quem dá a risada por último, ri melhor. E o Senhor zomba deles, e na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, Deus fala, constituí o meu rei. E sobre o meu monte santo de Sião, eu proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho. Essa é a primeira vinda de Cristo. Eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. E ele virá para reger com vara de ferro. Apocalipse 19 diz isso. E as regerás, e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho. Vamos? Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Uma pausa. A ira não é para o povo de Deus. A ira é para as nações. Mas o povo de Deus, no meio da ira, será guardado. E diz o verso final: e bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Porque lá na hora em que Deus trouxer as taças da ira, Deus guardará o seu povo, assim como ele guardou Israel no Egito, na terra de Gósen. Queridos, capítulo 2, eu convido você a ler em casa e a pensar. É a batalha do Armagedon. Capítulo 14
16, 19 falam da mesma batalha. Joel, capítulo 3, a batalha do Armagedon. Ezequiel 38, 39, a batalha do Armagedon. E os lugares deste campo de batalha que nós estudamos aqui hoje, remetem-nos a batalhas que nós estamos vivendo no mundo contemporâneo. E eu quero orar por sua vida hoje à noite, para que Deus guarde sua mente, seu coração, para que o Senhor reine e governe sobre a sua vida. E você permaneça firme, para que quando as atrocidades e as perseguições acontecerem, como já tem acontecido, essa semana muita coisa aconteceu. 2 igrejas no Chile foram queimadas e incendiadas. E nenhuma nota no Jornal do Brasil eu vi. Eu olhei todos os jornais mais importantes aqui da região, não saiu. Saiu na internet. Possivelmente jornalistas cristãos. O único site que colocou é a igreja perseguida, a missão Portas Abertas, que há anos relatam os relatórios da igreja que sofre perseguição. Mas a imprensa conservadora que está aí no mundo inteiro não divulga sobre isso. Mas isso está acontecendo diariamente. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E essa batalha do Armagedon, já temos a garantia que o Senhor vencerá. Nós venceremos com o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho, a besta, o falso profeta, o dragão, a Babilônia e todos esses adversários de Deus cairão naquele grande dia. E o que nós aprendemos é que a batalha aponta para o juízo de Deus sobre os seus adversários, aponta para uma batalha dos valores do reino de Deus e aponta para uma guerra contra a igreja. E ainda a derrota final de Satanás nessas passagens que nós estamos aí colocando, e eu posso passar para vocês pelo grupo de WhatsApp esses slides, a fim de que vocês possam ler em casa e estudar durante a semana. Preparados para a batalha? Preparados para a guerra? Nós poderíamos cantar, eu quero lutar com Cristo, né? Eu quero ir com Cristo, onde a batalha se travar. Né? Como é que diz a letra? É isso? Onde a luta se travar. Eu quero estar com Cristo, perdoe-me. Onde a luta se travar. Vamos ficar de pé. Nós vamos encerrar cantando esta mesma canção que nós cantamos, a última canção. Eu decidi, Jesus, de não ter direito algum. Mas eu quero orar por você. Quero orar por sua vida, orar pelo seu coração. Curve a sua fronte. Se você quiser receber alguma oração, vem aqui à frente. De repente você está vendo batalhas aí pessoais e está precisando de oração. Não tenha vergonha de chegar até aqui o altar. Mas eu quero orar por você. Amém? Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai querido, nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas. Esta palavra nos desafia, Senhor, para batalhas que estão à nossa frente. Batalhas que estamos vivenciando dentro das nossas casas, no ambiente de trabalho, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Valores que são bombardeados em nossas mentes e pensamentos. Nós queremos orar hoje à noite para que o Senhor comece a trazer um revestimento de autoridade, do poder do Espírito Santo na nossa vida. Nós não queremos fazer confissões públicas e vivermos uma vida de desobediência no âmbito privado, em comunhão contigo. Nós queremos que o Senhor encontre em cada um de nós um coração decidido a Te amar, a Te obedecer, a ter comunhão contigo, crescer em santidade, em santo procedimento, para que naquele dia não sejamos pegos de surpresa, mas possamos estar firmes, convictos, cônscios, revestidos de autoridade, revestidos do poder do Espírito Santo. Senhor, ajuda-nos, alimenta-nos com azeite fresco da última hora e completa a boa obra que o Senhor começou. Fortalece este irmão, esta irmã que está aqui hoje à noite, e que o amor de Deus, a graça bendita de Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja hoje e sempre sobre o povo de Deus e espalhado sobre a terra. Oramos no nome de Jesus.
Amém.